Olá, seja bem-vindo à terceira e última parte dessa reflexão a respeito de plágio. Neste vídeo, eu pretendo trazer as considerações a respeito de pesquisa. Afinal de contas, se a gente detectar o plágio, se a gente vê o plágio, vai ser aonde na escola? Não vai ser no recreio, não vai ser na disciplina da professora. A gente está falando de pesquisa, uma pesquisa que os alunos vão fazer, que os alunos vão desenvolver, certo? Muito bem, o que é a pesquisa? Trata-se, na verdade, de um trabalho que busca responder questões essas que podem ser levantadas por alunos, podem ser sugeridas por professores, pelo projeto político-pedagógico da escola, pela Secretaria de Educação, até mesmo, né, pelos próprios alunos, pais de alunos, enfim. Quem vai trazer a pesquisa à tona, quem vai trazer essa pergunta a ser resolvida, não importa, desde que ela tenha sua importância para o desenvolvimento, principalmente do aluno, que é o nosso principal foco aqui, está valendo. Qualquer coisa que ajude a desenvolver mais o aluno, o seu conhecimento, avançar o seu conhecimento, está valendo, certo? Ela vai se iniciar com a busca da informação. O que é essa busca da informação? Aonde que ele vai procurar essa informação? Aonde que ele vai buscar? Pode ser na internet, pode ser em blogs, pode ser em artigos científicos, Google Escolar, pode ser em infinitas possibilidades dentro da internet. Ou pode ser também na biblioteca, pode ser num livro, pode ser numa revista, pode ser num jornal, certo? E não dá para deixar também de mencionar aquela entrevista pessoalmente. Por exemplo, a gente quer saber como é que funciona, como que é o trabalho da caixa do supermercado. E, de repente, um aluno, ele se propõe a ir lá e fazer essa entrevista, esse questionamento, né? Ou então, ele tem a mãe dele, de repente, a caixa de supermercado, ele vai lá e vai fazer uma pesquisa com ela. Beleza? Então, ela se inicia com a busca dessa informação. Essa busca ainda não é pesquisa. Ele pode buscar, ele pode reunir essas informações, mas ali a pesquisa ainda não está pronta. A partir do momento que ele buscou essa informação, ele foi numa fonte. Mas será que essa fonte já respondeu o seu questionamento? Será que aquela pergunta, aquela dúvida que ele tinha já está sanada ou não? Então, ele vai ter que determinar se aquela fonte é suficiente ou não. Se ele confia no que aquela fonte diz, se ele, de repente, poxa vida, mas ela fala isso, essa fonte minha, seja esse artigo, esse livro, essa pessoa, fala isso, mas será que é isso mesmo? Corre atrás de outra fonte, corre atrás de busca de mais informação, colher mais informação. Veja só, para ele ter esse discernimento, para ele conseguir ter esse discernimento se essa informação é suficiente ou não, se ela é confiável ou não, ele vai ter que analisar, né? Vai ter que analisar essa informação, ele vai ter que ver se essa informação que ele tem, se ela está de acordo com a pesquisa que ele quer fazer, com o tema proposto, ou com aquilo realmente que ele busca. Então, ele vai ter que questionar. E depois disso tudo, depois que ele colheu essas informações, depois que ele viu, ele vai analisar de forma crítica, ele vai dizer se, não, realmente, isso daqui está bom, ou então, ele fez a pesquisa, mas a pesquisa que ele encontrou não está satisfatória, ou ele realmente ele acha que não é aquilo ali mesmo. Então, ele vai se posicionar de alguma forma, né? Por isso que é importante não ter uma só fonte, ter várias ali, para que ele possa ter uma base para se posicionar, certo? E daí depois ele vai apresentar o resultado.
aí sim é que ele vai apresentar. Então, não é, ele foi lá, achou uma fonte só, colheu os dados, pegou o que precisava, e daí já colocou como se, ó, tá pronta a minha pesquisa, é isso daqui. Isso aqui, o fato dele simplesmente ir numa fonte, copiar essa informação que ele precisava, ele copiar e simplesmente apresentar aquilo que ele copiou, além disso não ser uma pesquisa, né, no seu sentido mais amplo, ainda ele vai estar muito suscetível, vai estar muito sujeito a cair no plágio. Então, por isso que é tão importante a gente estar verificando, né, esses conceitos e estar vendo, construir um caminho a seguir para que a pesquisa saia ali com o mínimo de problema e com esse problema do plágio realmente totalmente eliminado. Alguém pode estar se perguntando, mas para que pesquisa? Por que eu tenho que colocar pesquisa para os alunos fazerem? Eles são muito pequenos ainda, não vão compreender todo o contexto, ou então, eles são adolescentes, não estão nem aí, ou então, de repente, deve estar se pensando, me dá um motivo para eu trabalhar com pesquisa. Pois bem, eu posso te dar até 10 motivos. E esses 10 motivos, para você trabalhar com a pesquisa, eles estão relacionados diretamente com o aluno. Estão diretamente relacionados com o desenvolvimento dos alunos. Por que é importante os alunos trabalharem em pesquisa, os alunos pesquisarem? Tem o blog do professor José Antônio, o blog se chama Professor Digital. E ali ele vai relacionar 10 objetivos para pesquisa escolar. E mais 5 ainda dos objetivos de pesquisa escolar usando as tecnologias de informação e comunicação. Eu trouxe, então, de lá do blog do professor, esses 10 motivos, né, esses 10 objetivos de se fazer pesquisa na sala de aula. Começando, então, desenvolver atitudes autônomas de busca da informação. Todo iniciante se bate um pouco, né, tem certa dificuldade até conseguir se encaixar, elaborar, chegar a um resultado que seja o aceitável, que seja o adequado. Claro, sendo iniciante, é muito complicado isso, as primeiras vezes, né? O que acontece? O professor, ele está para ensinar, certo? Então, ele é que vai falar para o aluno, olha, mas essa tua fonte aqui, ela não está confiável e ela está meio pouca. Você podia buscar mais, procurar mais. Veja que, da primeira vez, claro, tudo é novidade, pode ser que ele realmente não traga alguma coisa assim muito boa, né? Mas se ele tiver a prática, se ele estiver desenvolvendo a sua pesquisa, o seu hábito de pesquisar, é uma coisa que ele vai acabar desenvolvendo automaticamente. Ele não vai depender de você estar falando para ele, o resto da vida. Vai chegar um dia em que ele vai caminhar com as próprias pernas. Desenvolver a capacidade de análise e síntese das informações. É lógico que não adianta eu pegar um artigo científico em inglês e dar para uma criança do 4º ano, do 3º ano, e falar para ele, olha, veja aqui, qual que é a conclusão desse artigo, o que ele trouxe de bom. Vai ser muito difícil dele chegar e ele falar, olha, esse artigo ele fala sobre isso, e daí a metodologia dele foi essa, os resultados foram a discussão foi essa, e a conclusão foi essa. Eu acho muito difícil ele conseguir fazer isso, porque vai depender muito da faixa etária do aluno, claro, né? Agora, você pegar um aluno mais velho, né? Entregar para ele o material e falar para ele, olha, eu quero que você escreva com as suas próprias palavras o que está escrito aqui no texto. Ele vai ter a capacidade, ele vai poder pegar ali, vai poder fazer a sua análise. O desenvolvimento de habilidades de leitura e interpretação de texto, claro que ele vai ter que ler o que ele está pesquisando e interpretar para saber se aquilo para ele é válido ou não. A expansão do universo textual também do aluno, porque as fontes de pesquisa
sendo elas online, sendo elas via internet, ele vai ter muitas fontes. Ele pode ter tanto fontes escritas, fontes de vídeo, fontes de linguagens diferentes e mídias diferentes também. Então, isso ajuda também a desenvolver, né, o seu universo textual. Desenvolver as habilidades artísticas do aluno, porque a hora que ele for apresentar, você vai propor para ele como que tem que ser essa apresentação e ele vai ter que seguir, né? Ou de repente sugere, deixa para ele escolher como que ele quer fazer essa apresentação. E, claro, ele vai querer caprichar da melhor forma possível. Então, já temos aqui um desenvolvimento, um trabalho com a habilidade artística do aluno. Vamos ter ainda o desenvolvimento da habilidade de escrita, de reescrita e produção textual. Ele vai ter que produzir o texto, então vai ser trabalhado também. É assim, né? É botar o aluno para pôr a mão na massa, porque é bastante fácil quando se fala vendo alguém fazer, ou quando se ouve só alguém falar como é que se faz, é muito fácil, é muito simples. Mas a hora que você coloca a mão na massa, às vezes até alguma coisa simples de fazer, alguém foi lá e demonstrou como é que faz para ligar o computador. Alguém foi lá e mostrou, ó, você vai apertar nesse botão, você vai esperar ele ligar, você vai clicar aqui, vai clicar ali, para começar esse programa. Tá bom, entendeu? Entendi. Vai lá, desliga tudo, agora faça você. Pô, a pessoa vai se bater, é aqui mesmo, tem certeza? E daí aqui, onde é que eu faço mesmo? Como é que é? E isso aqui é uma coisa que eu vejo acontecer dia após dia, numa demonstração, alguma coisa que você vai ensinar, você está fazendo, beleza. Vem a pessoa fazer, já não fica tão, já não é mais tão fácil assim. Desenvolver habilidade de trabalho cooperativo. Isso quando a pesquisa é em grupos, dupla, trio, grupos. Então, eles vão ter que aprender a colaborar, a dividir tarefas, de repente, né, se for o caso, se assim decidirem, mas a colaborar para que tenha um objetivo comum. Com relação à utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, em pesquisa, os objetivos, né, de usar a pesquisa utilizando as TICs. Então, ele vai mencionar a própria manipulação, o uso, a aproximação do aluno com as tecnologias, seja computador, seja notebook, seja gravador, seja celular, seja máquina de escrever, seja, enfim, alguma coisa que seja uma tecnologia que não a manuscrita e que ele vai conseguir fazer, vai poder trabalhar tanto a pesquisa propriamente dita, quanto a elaboração de texto, utilizar, porque veja, quantas pessoas que a gente sabe que tem o pleno domínio do teclado do computador para escrever, né? O que o aluno sabe com relação, a maioria, pelo menos, né, dos jovens, eles sabem com relação à tecnologia. É jogo, seja do computador, seja videogame, seja no celular. Não é bom isso? Não, tudo tem ali a sua medida, a sua quantidade. O jogo é bom? Claro que é, mas não pode ser uma coisa que o aluno vai fazer o tempo todo, seja em casa, seja na escola, onde ele estiver, né? Ou então ele sabe ouvir música, ou ele sabe assistir vídeo, ou ele sabe acessar as redes sociais. Produzir texto, produzir ou até trabalhar imagens, já talvez ele não tenha um domínio tão grande assim. E a pesquisa vai ajudar ele com isso também, com esse desenvolvimento textual, de mídias, né? Ele sabe muito bem ouvir música, mas ele sabe produzir música, o som, ele gosta de assistir vídeos no YouTube, mas ele sabe produzir um vídeo, ele sabe fazer um vídeo. Então, essas questões é que acaba trabalhando também na pesquisa, que isso tudo ele vai poder trabalhar, vai poder aprender
a fazer. O que cabe ao professor fazer para evitar o plágio na pesquisa? Bem, para a gente responder essa pergunta, nós vamos ter que compreender que o plágio ele vai depender diretamente da pesquisa. Então, nós vamos ter que trabalhar, para evitar o plágio, a gente vai ter que trabalhar a pesquisa e não apenas o plágio, certo? Começa com o professor compreendendo que o aluno ele pode ter dificuldade em acessar a informação correta, a informação adequada e confiável. Então, cabe a ele conduzir essa busca da informação. Ele não vai ele buscar a informação, mas ele vai conduzir, ele vai auxiliar o aluno, de repente até dar uma dica, falar, esse tema que você quer, pode ser que você encontre lá no site da empresa tal, da universidade tal, que seja especializada, né? Ou até mesmo, de repente, veja num artigo científico, se você não acha alguma coisa, traga aqui para nós dar uma olhada junto, veja o que você achou a respeito, né? Então, ele vai estar conduzindo esse processo. A ideia de fazer esse vídeo falando a respeito de plágio, ela se originou justamente de depoimentos de professores e também de observação de trabalhos de crianças, né? Minha filha, ela está no 7º ano e eu já presenciei também o professor pedir para que ela fizesse uma pesquisa e apresentasse o resultado de forma manuscrita. Esses professores que eu já vi deporem a respeito da solicitação da pesquisa sendo manuscrita, eles falam, não, é porque é para evitar o Ctrl+C, Ctrl+V. Porque daí, assim, eu sei que, pelo menos na pior das hipóteses, eles pelo menos leram o que eles escreveram, porque não consegue escrever sem ler. E eu vou evitar o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas só que, veja, a gente tem que pensar que o fato de ele simplesmente escrever não significa necessariamente que ele entendeu o que ele escreveu, que ele conseguiu interpretar aquilo que estava escrito. Eu queria apresentar aqui para vocês um exemplo disso que eu estou falando. Observe esse quadro aqui. Eu quero perguntar, vocês conseguiriam copiar essas letras, essas palavras que estão aqui nesse quadro, passar elas escritas à mão? Qualquer um que seja alfabetizado, que entenda o sentido das letras e saiba como fazer, ele não vai ter dificuldade nenhuma em copiar tudo isso aqui, certo? Aí eu quero perguntar, tá, você já copiou todas elas, todas certinho, você confere ali, tá certo, S-C-H-U-L-E, L-E-K-O, acento circunflexo ao contrário, L, copiou tudo certinho, tá tudo beleza, está correta a escrita, tá certinho. Aí eu pergunto, o que foi que você escreveu? Você não sabe. O que significa isso? Que o que você pegar de texto, mesmo essas palavras que estão aqui, se você pegasse um texto com várias palavras de cada um desses idiomas aqui, você poderia copiar ele todinho, sem erro, com a ortografia perfeita, tudo beleza. Mas você sabe o que você escreveu? Não. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não está necessariamente a leitura e a transcrição do texto à mão, não significa necessariamente que esse texto foi lido, foi interpretado. E muito menos ainda, você vai conseguir se posicionar de forma crítica se você apenas copiou. Aí, só para que não fique a dúvida, está aqui
o idioma, né? E a palavra, todas elas, é uma só, mas só que em idiomas diferentes, né? Então, se alguém sabia, se de repente tem alguém, algum descendente, ou que tenha estudado algum desses idiomas, de repente pode ser que soubesse qual é o significado, mas eu duvido muito que sabia de todas elas. Mas se a cópia manuscrita da pesquisa, se eu pedir apenas para eles passar a mão o que eles encontraram, se isso não é bom, se isso não serve, se não é suficiente, então, o que seria o ideal? O que seria bom? Para começar, o que seria bom é o planejamento. Você planejar a pesquisa. Ao invés de você pedir simplesmente como uma tarefa, você realmente fazer um planejamento. Você fazer um projeto de pesquisa onde as informações colhidas vão ter que estar dentro desse projeto que você elaborar, tá? O que deve constar nesse projeto? Em primeiro lugar, os objetivos. Por que você pediu aquela pesquisa? Por que tem que desenvolver? Qual que é o objetivo? Aonde você quer chegar com essa pesquisa? Né? Recursos. Quais os recursos serão utilizados para você atingir esse objetivo, para você chegar nesse fim? Seja recursos materiais, recursos financeiros, recursos pessoais. É bom você ter isso tudo já definido para que não ocorra, não tenha de repente que, puxa vida, seria uma coisa muito legal, só que a gente acabou esbarrando aqui no recurso, no recurso pessoal. Faltou gente para nós conseguirmos alcançar esse objetivo, porque precisava ter uma pessoa, enquanto estava buscando informação no site, alguém estava entrevistando outra pessoa pessoalmente no seu ambiente de trabalho, enfim. Claro, um exemplo, né? É importante você ter isso no projeto. Os métodos que serão utilizados, os métodos de pesquisa, pesquisa de campo, pesquisa de observação, pesquisa bibliográfica, ou seja, se eu procurar em livros, né, em artigos científicos, pesquisa não classificada, né, pesquisa aberta na internet mesmo, vai pesquisar filmes, vídeos, documentários, enfim, os métodos que serão utilizados para se chegar ao final, né, para atingir o objetivo. As formas de avaliação, o que você vai avaliar, de que forma que você vai avaliar? O desempenho do aluno, o quanto ele se esforçou, o quanto ele abraçou a causa, se ele teve uma boa autonomia, se ele teve participação de fato no resultado final. Só que isso, o interessante é que tenha uma rubrica do que você vai cobrar, os parâmetros qualitativos de que itens, né? Vai estipular os itens e os parâmetros, ali vai ser a avaliação. Isso se já expõe antes do projeto ser totalmente desenvolvido, né? Então, avaliação através de rubrica é interessante, é importante. E também redirecionamentos futuros. Se você tem um projeto feito, esse projeto não precisa ser necessariamente ser engessado. Não, vai ser feito assim dessa forma e pronto, e acabou, e de repente aconteceu um problema lá, não, nós temos que fazer daquele jeito, temos que fazer funcionar daquele jeito. Não, não é assim. O projeto, ele é feito uma projeção futura. Só que ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, o que vai encontrar de barreiras, de percalços aí, né, durante o desenvolvimento. Ele tem que ser flexível, ele tem que ter uma flexibilidade para poder mudar alguma coisa que não vai dar certo, que não está ficando bom, por esse lado que esse caminho que nós pegamos aqui não é o caminho mais adequado, não vai ficar bom, então a gente vai ter que procurar de forma diferente, vai ter que mudar, vai ter que redirecionar. Então, isso vai estar no projeto. E o professor,
vai ter que estar acompanhando. A hora que você propõe o projeto, você vai ter que ter bem claro a proposta desse projeto. Você já tem o seu objetivo ali, então você vai ter que expor de forma clara para os alunos o que você quer com esse projeto, o que cada um vai ter que fazer, aonde que eles vão ter que buscar as fontes, porque de repente pode ser que você não queira que ele use a internet. Seria possível, né? Nem tudo está na internet. Você quer que ele faça uma pesquisa, mas a pesquisa é ele plantar o algodão, plantar o grão de feijão no algodão e observar cada fase ali, em que dia, quanto tempo levou para a semente abrir, quanto tempo levou para o broto, que tamanho que o broto ficou no segundo dia, em quanto tempo ele se desenvolveu tanto. Então, você vai estar encaminhando, vai estar direcionando, né? Você deixa claro, olha, você precisa fazer assim, assim, assado, é isso que eu quero. Vai ser o papel do professor, veja, que é fundamental na pesquisa. O aluno, ele pode desenvolver, mas o professor, ele vai direcionar e ele é que vai ser a cabeça da coisa, né? Ele que não vai deixar degringolar, digamos assim, não vai deixar a coisa desandar. Veja só, se você chega para o aluno e fala para ele, olha, pesquisa para mim, eu já utilizei lá o exemplo do grão de feijão, pesquisa para mim quanto tempo leva desde a semente do grão até ele atingir 5 centímetros de altura. E pronto. O aluno, ele vai fazer porque ele precisa da nota, ele vai fazer porque você mandou e ele precisa, né, ele precisa fazer, vai fazer por obrigação. Agora, se você traz uma forma de desafio, né, para os alunos. Olha só, vamos plantar um grão de feijão e eu preciso que vocês escolham no que vocês vão plantar. Tem no algodão, tem na terra, tem não sei o que e tal. E eu quero que vocês tragam para mim aqui quanto tempo que cada um levou para chegar lá. E o primeiro que chegar lá vai ser o vencedor. Tipo assim, traz, né, eles todos na sala de aula, todas as amostras para a sala de aula, para que esteja iguais, senão o aluno depois vai falar, não, o meu já chegou a 10 centímetros, já em 3 dias, lá no algodão molhado. Tá, mas será mesmo, né? Então, é só um exemplo, né? Só estamos exemplificando aqui. Faz de uma forma, assim, que eles tenham interesse em fazer, que eles queiram realmente fazer para poder para ser bom para eles, que eles sintam que aquela proposta tenha algum objetivo para eles, né? Então, se você simplesmente chegar e falar, ó, pesquisa para mim sobre determinado tema e traga aqui, pô, tá fácil de ir ali na internet fazer Ctrl+C, Ctrl+V, e tá aqui, ó, professor, mas ele nem leu aquilo. Aí você, para tentar evitar que ele simplesmente copie e cole, não, então traga manuscrito. Ele vai lá, ele vai copiar, tá aqui, ó. Tá, o que você escreveu? O que esse teu texto está dizendo? Ele não vai saber. Agora, se você, de repente, usa lá como desafio, como webquest, caça ao tesouro, aí é um incentivo a mais para eles realmente pesquisar, para eles correr atrás, para eles tentar chegar num lugar lá. E mais interessante ainda, o que eu acho que seria uma forma de você expor para eles e que eles abracem melhor a causa, é chamando a realidade deles. A realidade, seja do dia a dia da escola. De repente, um problema pequeno da escola, ou um problema grande mesmo da escola, alguma coisa ali, que você note, e que você, mesmo que eles não tenham notado, mas você chama a atenção deles para esse problema. Olha, a calçada ali está quebrada. O que a gente poderia fazer para melhorar isso, para a gente resolver esse problema? É uma forma, tipo assim, ó, você está chamando ele para um problema que ele está vendo.
pode chamar ele para tentar conseguir resolver esse problema. Veja que para ele pode ser que seja uma experiência muito boa ele ajudar a resolver um problema da escola, né? Então, a forma como você propõe a pesquisa, o projeto de pesquisa, vai definir se esse aluno ele vai se dedicar mais ou menos, não é verdade? Um outro problema ainda que a gente pode observar, o aluno vai lá e faz a sua pesquisa. Ele faz ela certinho, ele procurou, ele encontrou o que ele precisava e ele interpretou, ele pôs com as suas próprias palavras, ele se posicionou de forma crítica, e ele falou, olha, na minha opinião, esse autor e tal. Enfim, ele fez um trabalho ali lindo, maravilhoso, completo, perfeito. Nossa, é impecável. Aí ele fez o trabalho, ele fez uma capa, ele caprichou, colocou imagens, colocou ilustrações, enfim, perfeito. Aí ele chega e entrega para o professor, está aqui, ó. Só que aquele trabalho, o professor queria só uma complementação de nota. Quem fez levou, ganhou a nota, quem não fez, não ganhou nota. O professor pega aquele trabalho, põe na gaveta, então tá bom, o Joãozinho fez o trabalho, então ele ganhou a nota. Ah, Zezinho não fez, então ele vai ficar sem essa nota complementar. Então, veja, qual que é o incentivo que o Joãozinho vai ter para o próximo trabalho? Tipo assim, cara, eu vou colocar uma receita de bolo no meio aqui do trabalho e vou entregar para o professor. Ele não vai ler mesmo? Que diferença vai fazer? Então, ao passo que, se o professor, olha, pegou lá o trabalho, ô, Joãozinho caprichou, olha, Joãozinho, esse teu trabalho está excelente, cara, vamos passar ele para frente, vamos dar um jeito de divulgar ele, vamos aplicar os resultados, vamos correr atrás de reconhecimento para esse teu trabalho aí, porque ficou muito bom. Você está de parabéns, eu gostei muito e tal, pena que eu só posso dar 10 para você, eu gostaria de dar 11. Pô, quem que não gosta de ser elogiado, né? Principalmente em público, né? Então, já vai ser um incentivo a mais. Já vai ser uma forma dele se dedicar mais, dele correr atrás, dele buscar, dele interpretar, dele, enfim, dele deixar o trabalho redondinho, né? Não simplesmente ir lá copiar e colar. E daí o legal, assim, com relação ao projeto, algumas escolas até, de repente, tem lá no seu projeto político-pedagógico, seu PPP, pode ser que ela tenha inserido no contexto ali, né, na grade, projeto de pesquisa. Tá, tudo bem. Só que é uma coisa assim, você impor para o aluno projeto de pesquisa. Daí nós entramos na questão ali do para que serve o projeto. O aluno ele vai fazer, para ele é indiferente, mas será que isso vai ter importância para ele no seu desenvolvimento, tanto escolar quanto desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual? Será que essa coisa que está imposta para ele vai ajudar ele nesse sentido? Ou será que ele vai fazer, só porque é obrigado? Né? Então, o que seria assim uma sugestão se a gente puxasse a realidade do entorno do aluno para ele trabalhar, né? Para ele poder projetar, para ele poder fazer lá o seu projeto, a sua pesquisa. Veja só, um exemplo. Quantas vezes que passou o caminhão do bombeiro na frente da escola e os alunos correram para ver, para chamar atenção, para dar um tchau lá para os bombeiros, né? Enfim. Ou então que o bombeiro mesmo esteve na escola e os alunos gostaram daquela visita, né? Qual a criança que não gosta de bombeiro, né? Então, o que eu digo? A pesquisa, você pode utilizar esse evento para sugerir uma pesquisa, sugerir um projeto de pesquisa. Como que isso aconteceria? Veja só, no momento em que o aluno tivesse contato, né, seja o caminhão do bombeiro passou na frente da escola,
com sirene ligada, ou então ele viu de repente na TV, ou o bombeiro teve na escola. Aproveita puxa esse link com o aluno, né, da questão bombeiro, e vamos fazer um projeto de pesquisa. Daí, assim, de repente, a professora de matemática, o professor de matemática, a professora, ele fala assim, mas o que bombeiro tem a ver com matemática? Bombeiro sabe só apagar fogo. O que tem a ver matemática com bombeiro? Daí eu digo, você pode puxar o bombeiro quando ele faz a vistoria. Ele vai precisar medir o tamanho da área que o extintor vai proteger. Ele vai ter que medir a distância que pode ser percorrida para chegar até um extintor de incêndio. Ele vai medir o volume da caixa d'água. Então, quer dizer, aí nós temos grandezas que ele pode trabalhar. Metros quadrados, metros lineares, volume, né, metros cúbicos. Isso é apenas uma sugestão, uma pequena sugestão, assim, né? Claro que se ele for pesquisar mais a fundo, ele vai achar muito mais coisas da matemática inserida ali no bombeiro, né? Daí tá, aí a professora de português. Tá, mas por que precisa, o que vai bombeiro ter relação com a língua portuguesa? Vai ter relação porque os bombeiros eles têm que escrever relatórios, eles têm que escrever notas para a imprensa, eles têm que se comunicar com as pessoas, eles têm que falar tanto com autoridades como com pessoas comuns. Então, eu acredito que a língua portuguesa tenha um espaço ali também. Daí vem a professora ou professor de artes. Pô, mas o que o bombeiro tem a ver com artes? Ele não faz arte, ele não pinta, ele não desenha, ele não... Pois é, mas ali você pode puxar por que a plotagem das viaturas do bombeiro é aquela, por que ela é vermelha e amarela, por que são cores chamativas. E essas cores são realmente chamativas, são as cores ideais para se chamar a atenção. Não só a questão da plotagem, mas a escrita bombeiro na frente do caminhão, a escrita de trás para frente. Por que isso? Isso pode ser professora de artes, como pode ser professora de português, como pode ser o professor de física, que pode abordar esse tema. O professor ou a professora de física, tá, o que bombeiro tem a ver com física? Tem a ver com força centrípeta, que é a força gerada, a força que é utilizada dentro da bomba de incêndio, que faz com que expulse essa força, faz com que expulse a água de dentro do corpo da bomba e que vai lá para a mangueira onde ele vai jogar na água. Tem a ver com a gravidade, que alguns hidrantes utilizam a gravidade para a água sair, ele não usa bombeamento, mas apenas a força da gravidade. E também tem a questão dele ter que vencer a gravidade, de repente, numa edificação que seja alta, ele precisa vencer essa gravidade para combater o incêndio lá em cima. Então, ele vai ter que fazer um cálculo de quanta pressão ele vai ter que colocar lá embaixo no caminhão para chegar a uma determinada pressão lá em cima na ponta do esguicho. Então, aí nós temos a física. Olha só de um evento, olha quantos professores nós já conseguimos até agora envolver num projeto, né? Matemática, português, artes, física, química. O professor ou a professora de química, bombeiro faz química? Será que trabalha com isso? Será que eu conseguiria encaixar a disciplina de química junto ali num projeto que envolvesse o bombeiro? Olha, o fogo, na verdade, é uma reação química, né? Que dela resulta luz e calor. Então, o professor de química ele pode utilizar isso também. Sem contar que um dos trabalhos do bombeiro é trabalhar com produtos perigosos, produtos que são reagentes, produtos que reagem com água, produtos que reagem com compostos orgânicos, com todos os tipos de produtos que são transportados, enfim,
ele sem treinamento para trabalhar também. Então, o professor de química pode trabalhar também um projeto onde o tema seja bombeiro? Pode também. Aí, o professor de história, ele vai falar, mas história, no que eu vou encaixar o bombeiro em história? Veja só, eu sei que, por exemplo, né, a gente tem esses vídeos aqui disponíveis na internet, então nós poderemos ter acesso de qualquer lugar do Brasil e até do mundo, né? Então, um exemplo de bombeiro do Paraná, fundado em 1912. Fatos históricos no Brasil em 1912. O que aconteceu no Brasil em 1912 de importante? A gente pode citar a Guerra do Contestado. Guerra do Contestado, que foi a primeira guerra na América do Sul, onde foi utilizado aviões de forma bélica. Então, Guerra do Contestado é um marco importante da história nacional, muito importante. Nós temos, a nível mundial, em 1912, nós temos o afundamento do Titanic, né? Foi em 1912. E muitas outras coisas também. Isso do fundamento. Então, desde o fundamento do bombeiro, né, isso do Paraná, até a data atual, quanta coisa aconteceu nesses 108 anos? Muita coisa. Então, o professor de história ele pode ser inserido na disciplina de um projeto cujo tema seja bombeiro? Pode, né? Com certeza. Biologia. O que o professor de biologia no que ele vai entrar na parte de bombeiro? Olha só, ele pode falar sobre corpo humano, aí a questão do atendimento pré-hospitalar. Só o fato de dizer que ele pode falar de corpo humano, nossa, ali já tem coisa para falar para mais de um ano, né? Para trabalhar, para pesquisar, para correr atrás. Sem contar que também, né, em termos de biologia, capturas de animais, resgates de animais, qual a situação que esse bombeiro encontra quando é chamado, né, vai encontrar esse animal, e qual seria o destino correto? Extermínio de abelha, de vespa, captura, né, ou captura mesmo de vespa, de abelha, de animais silvestres, qual que é o local adequado, qual que é o local ideal para soltar esses animais, o que fazer com esses animais quando são capturados, de que forma capturar esses animais. Então, a biologia ela pode trabalhar também dentro do tema bombeiro, né? Sociologia. Eu sou professor de sociologia, professora de sociologia. O que eu posso trabalhar sociologia dentro do bombeiro? Você pode trabalhar a questão da inserção da mulher no trabalho do bombeiro. Desde quando que a gente tem mulher entrando no bombeiro? A gente vai ter ali a igualdade de gêneros, igualdade racial. Por quê? Olha só, por que tem um limite de idade para entrar no bombeiro? Por que tem o limite de altura? Então, o limite de altura foi uma coisa que caiu. O que isso significa, né, socialmente falando? Trata-se de inclusão. A questão da idade é inclusão, é exclusão? Qual o motivo? O que motiva ter um limite de idade para poder entrar no bombeiro? Inglês, a professora de inglês, o que ela pode trabalhar? De repente, ela pode falar dos termos. Porque por que antes era chamado de fireman e hoje em dia é firefighter? Qual a diferença? Né? Por que essa mudança? Pode falar de termos, alguns termos em inglês, flashover, backdraft, boilover, vários termos que estão em inglês que é utilizado no bombeiro, sem contar que tudo o que o bombeiro utiliza ele pode transcrever para outro idioma, que seja o inglês. Pode fazer uma pesquisa também. Como é que ele vai fazer para atender uma pessoa que fala uma língua diferente, o inglês principalmente? Então, são pesquisas. Você pode, de repente, buscar, procurar. Você pode ir lá no bombeiro e conversar com eles, que eles vão te dar, olha, muitas ideias, muita coisa boa pode sair dali. E você pode lançar esse desafio para os alunos. Você pode chegar e falar, olha, nossa pesquisa será sobre bombeiro. Nosso projeto de pesquisa é bombeiro. Nós vamos incluir nessa pesquisa as disciplinas tal, 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 tal.
né, ou as matérias, os professores que vão estar envolvidos. E daí, a cereja do bolo do projeto, o objetivo final lá, o grand finale do projeto, acaba desenvolvendo uma brigada mirim, uma brigada escolar, onde os alunos tenham condições, façam de repente mesmo um curso, pode ser feito uma parceria com o bombeiro da cidade ou um bombeiro próximo, para desenvolver um curso de brigada mirim, onde os alunos tenham condições não de combater um incêndio, se acaso acontecer, né, na escola, mas eles possam, de repente, primeiros socorros, eles possam atuar, né, claro, uma forma assim bastante básica, né, mas com evacuação de área, treinamento de evacuação, treinamento de primeiros socorros, isso tudo os alunos, uma brigada mirim, uma brigada escolar pode trazer esses conhecimentos do bombeiro para dentro da escola. O objetivo de repente, você montar uma brigada mirim é o cume do projeto. Pô, a gente fez, só que não foi um projeto que a gente fez, colou cartaz na parede. Nada contra o cartaz na parede, muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa muito legal mesmo, né? Os cartazes ali, porque ali está o trabalho, o esforço, a dedicação dos alunos também. Mas foi uma coisa que a gente fez, a gente colocou em prática e a gente usa na escola. Para o próximo ano, a gente vai melhorar ainda mais esse projeto aqui. A gente vai conseguir uniforme, a gente vai conseguir uma série de melhoras, de melhorias, e que vão trazer benefícios para a escola, para o aluno, porque ele vai estar, né, participando de pesquisa, ele vai participar com vontade, para a comunidade, e que sabe esses alunos não encontrem nessa pesquisa ou uma direção a seguir para o seu futuro, quem sabe não virem bombeiro, né? Fica essa sugestão para vocês observar, para vocês verem como dá para a gente inserir várias disciplinas, dá para a gente envolver a escola, os alunos e trazer um benefício para a escola. Independente do tema, qualquer tema que você ache necessário, porque cada um tem a sua realidade dentro da escola. De repente, na tua escola é necessário você trabalhar, sei lá, higiene pessoal, você trabalhar até mesmo informática, trabalhar as tecnologias, ótimo. Então, só depende de você colocar no papel, de você elaborar o que você quer, de você ter um objetivo aonde chegar e colocar em prática. Essa é a sugestão que eu deixo para vocês. Bom, aqui se encerra a última parte, o último vídeo da série de 3, que buscou trazer uma reflexão a respeito do tema plágio. Apenas recapitulando, o plágio é um crime. Essas videoaulas foram idealizadas por depoimento de professores que disseram que pedem o seu trabalho manuscrito para os alunos para evitar o Ctrl+C, Ctrl+V. Só que, além de ser uma coisa que não resolve, que não adianta, se você precisar verificar o plágio, no trabalho manuscrito fica mais difícil, é um pouco mais difícil. Como a gente pôde observar no vídeo anterior, todas as ferramentas de busca de plágio tem que estar online. Ou você vai ter que digitar depois o trabalho do aluno, ou você vai ter que procurar manualmente, o que se torna humanamente impossível, né? Então, veja, é possível você pedir que o aluno entregue a sua pesquisa, o seu trabalho impresso, ou, melhor ainda, o que eu sugiro, que seja de forma digital. O aluno não tem acesso ao computador, mas tem computador na escola, tem computador na biblioteca da cidade, algum parente, algum vizinho pode ser que tenha também, ele pode salvar e pode entregar a você. Ali você vai ter o trabalho apenas de copiar e utilizar lá as ferramentas de detecção de plágio. Com relação à parte do professor, né? A pesquisa, você tem que ter a forma de solicitar essa pesquisa. Não pode ser simplesmente uma pesquisa que o aluno vai procurar e vai simplesmente, de qualquer fonte, entregar para você e ele nem sabe o que ele colocou lá, ele nem viu. Muitas vezes pode ser até que o professor não leia no final a sua pesquisa também. Sendo assim, é importante que a pesquisa tenha um objetivo e, para que seja um pouco mais completa, o projeto de pesquisa
onde o professor vai determinar tudo o que vai acontecer dentro dessa pesquisa. E também, né, eu deixei para o final ali uma sugestão só de como que uma pesquisa pode funcionar, de quem vai ser envolvido nessa pesquisa e de que forma. Então, fica o meu muito obrigado. Eu espero realmente que essas videoaulas tenham sido proveitosas e que você tenha adicionado no seu conhecimento algo a mais. Realmente, eu espero que tenha valido essas 3 horas de esforço, tanto o meu quanto o seu, para adicionar no seu conhecimento. Muito obrigado, até uma próxima.